Está começando o Pode Contabilizar, um podcast da Salomão Assessoria Contábil. Olá, estamos com mais uma edição do Pode Contabilizar, o podcast da Salomão Assessoria Contábil. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Gabriela Castanha, a minha amiga apresentadora aqui do nosso Pode Contabilizar. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Jana, tudo bem. Para o episódio de hoje, duas grandes amigas e super especialistas no assunto que nós vamos falar hoje, teletrabalho, home office, volta ao trabalho presencial. E para falar desse assunto tão importante, nós trouxemos duas feras, eu posso dizer assim, a doutora Verônica, a doutora Cibele, e vão falar aqui hoje com a gente bastante. Muito obrigada por terem aceito esse nosso convite para vir aqui para o nosso podcast de hoje. Muito obrigada, Janaína. Obrigada, Gabi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos ter pessoas aqui com tanta experiência para falar desse tema tão importante. Obrigada, Gabi, obrigada, Janaína. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, nesse novo formato agora, né? Já estivemos antes juntas em outros formatos e tenho acompanhado o podcast de vocês. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação de vocês, pelo tempo aí que vocês estão disponibilizando. Com certeza é um tema de extrema importância e relevância, principalmente com essa mudança, né, esse nosso novo normal aí. Bom, galera, eu vou apresentar as nossas duas convidadas. A doutora Verônica, ela é pós-graduada em nível Lato Sensu, com especialização em Direito das Obrigações pela FAPERP-Unesp São José do Rio Preto. Ela tem aperfeiçoamento em Direito do Trabalho, capacitação na LGPD pela INSPER e pela USP de Ribeirão. Já a Cibele é graduada pela PUC Campinas, com especialização em Direito Médico pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é pós-graduada em Direito do Trabalho pela USP de Ribeirão e também tem capacitação em Compliance pelo INSPER. Bom, que currículo é esse, né? Nossa! Bom, pessoal que está nos ouvindo, vocês prestaram atenção no currículo e quanto que vocês vão poder aproveitar. E já vou falo isso no final. Quem tiver dúvidas, quem quiser fazer alguma pergunta, pode deixar as perguntas que nós vamos responder, elas também vão responder. Será um prazer. Participem com a gente do podcast, para a gente poder entender tudo que vocês têm de dúvida e poder, de fato, ajudá-los aí a resolver, a entender melhor todas essas mudanças, esse novo normal que a gente está participando aí, que a gente está vivendo, né? Pós-pandemia, e hoje esse assunto me traz assim, eu fico pensando como que tudo mudou, né? De repente tem que ter uma lei, uma medida provisória para falar de home office, né? Para mudar as regras trabalhistas e, enfim, né? Estamos aí na era das mudanças. A primeira pergunta que eu queria falar para vocês, a diferença entre teletrabalho e home office? As pessoas normalmente acham que é a mesma coisa, mas não é. O teletrabalho, ele é uma modalidade de trabalho que está prevista na CLT e permite ao empregado trabalhar fora das dependências do empregador, de forma preponderante ou não, mediante o uso de recursos tecnológicos. Então, é uma condição para o teletrabalho que esse empregado faça uso de tecnologia da informação, que é notebook, internet, tablet, celular. Então, se você pegar um exemplo de uma costureira que trabalha na casa dela, ela não é uma teletrabalhadora, porque para ela exercer essa atividade, ela não precisa de meios telemáticos. E outra condição para o teletrabalho é que haja expressa previsão no contrato de trabalho ou um aditivo de contrato de trabalho. Já o home office, ele já é uma exceção àquele empregado que trabalha de forma presencial. Então, em razão de uma situação inusitada, que ele não consegue comparecer no trabalho, ele vai trabalhar da casa dele, mas assim que cessada essa situação, ele vai retornar ao trabalho presencial. Então, é uma exceção à realidade que é o trabalho presencial. E por isso não precisa de alteração no contrato de trabalho. E ocorreu, assim, né, uma evolução dessa questão do teletrabalho no Brasil. Como que isso ocorreu na visão de vocês?
A regulamentação do teletrabalho, ela aconteceu em 2017 com a reforma trabalhista, mas ainda foi de uma forma muito tímida. E em 2020, em razão da pandemia, da necessidade de cumprir o distanciamento social, as empresas foram forçadas a migrar para o trabalho remoto. E após 2 anos, né, de pandemia, já com o retorno das atividades presenciais, muitas empresas estão cogitando manter os seus empregados no trabalho remoto, em razão dos diversos benefícios percebidos por essas empresas, né? Economia com espaço físico, vale transporte, energia, luz, internet. Tem a mitigação do risco de acidente de trajeto, que é aquele acidente que acontece do empregado do trabalho para casa, de casa para o trabalho, que é equiparado a um acidente de trabalho e vai dar uma estabilidade para esse empregado. Então, foram muitos benefícios percebidos pelos empregadores. E para o empregado também, porque principalmente em relação à economia do tempo que esse empregado tinha para se deslocar até o trabalho. Se você considerar uma pessoa que mora num grande centro urbano, essa pessoa gastava 2 horas no trânsito. E acabou incorporando esse tempo, investindo esse tempo num cuidado pessoal, em atividade física, no convívio familiar. E agora, depois de 2 anos, ela não quer mais abrir mão desse tempo. Então, assim, são benefícios para ambas as partes. E em razão dessa quebra de paradigma, né, é que surgiu a necessidade de uma regulamentação melhor. A CLT já abordava alguns aspectos, mas em razão desse favoritismo e dessa tendência, principalmente na área corporativa e nas atividades administrativas, veio a necessidade, então, de uma melhor regulamentação. Importante, né? Porque eu me lembro, assim, que no escritório o pessoal ficava muito preocupado, os clientes, vai ter ação trabalhista, porque não está dentro do contrato, não foi assim que eu contratei. Então, mesmo tendo vantagens, e eu também vejo como vantagens para ambos, principalmente para pessoas que gastavam muito tempo no trânsito, o quanto a qualidade de vida dessas pessoas, né, pôde melhorar. Claro que tem lugares que não têm a mesma aceitação, não tem a mesma dinâmica. Eu brinquei com vocês que aqui, né, no escritório, aí eu compartilhei que a minha equipe não aderiu muito, mas não porque a gente, enquanto empresa, não quis, porque, na verdade, o rendimento durante a pandemia, que isso era obrigatório, por conta do distanciamento, não tinha como estar aqui, todo mundo produzia, mas, assim, percebe-se que tem uma questão social, de querer estar junto, de querer conversar. Então, tem os dois lados, mas eu vejo que sim, a questão do home office é um avanço. Eu considero até como um avanço, mas com uma necessidade de regulamentação para a segurança de ambos os lados, trabalhador e empregador. Acho que isso é importante. Bom, então puxando esse gancho em relação a essa necessidade, né, de alteração na legislação e regulamentações, houveram regulamentações e quais foram, né? Então, como a Cibele falou, a gente já tem uma inovação com a CLT, né? E aí depois desse tempo todo precisou dar uma melhorada, e a melhora que teve, e também ainda é provisória, porque é uma medida provisória do dia 28 de março, então ela pode ser alterada quando for para o legislativo, ou se o legislativo não cumprir os prazos lá, também pode caducar, que é o que se fala comumente. Então, é uma medida provisória, mas que em alguma medida, né, sendo redundante, ajuda, porque tem alguns regramentos que já estavam sendo discutidos e debatidos em relação à CLT, né, porque, inclusive, em relação à jornada de trabalho. Então, as principais alterações que teve com a medida provisória, que tem o número de 1108, é reconhecer que há o teletrabalho, mesmo que a atividade não seja feita preponderantemente fora da empresa, porque pela regra da CLT dizia que teletrabalho é aquele que é feito com o uso de tecnologia, né, de telemáticos, preponderantemente fora da empresa. E agora, mesmo que o trabalho seja feito
preponderantemente na empresa. Se ele fizer essa questão híbrida, né, que a gente falou, um pouco na empresa e um pouco em casa, ainda assim é considerado teletrabalho. E a outra figura, e a outra possibilidade agora que não tinha só com base na CLT, é a possibilidade de aprendizes e estagiários fazerem também teletrabalho, participarem também do teletrabalho. Então, esses 2 pontos acho que são os principais nessa medida provisória. A gente sabe que tudo pode mudar, então é importante frisar que trata-se de uma medida provisória e tem o prazo até quando? São 120 dias. 120 dias. Estamos no meio. 20, estamos no meio. Vamos esperar que, se houver alguma mudança, ainda seja para melhorar ainda mais, que algo que esteja faltando para que realmente, de fato, isso fique seguro, como a gente falou. E algumas regras já eram anteriormente aplicadas, desde a Lei 13.467 de 2017, né, da reforma trabalhista. Como é que está funcionando isso? Então, desde 2017, já havia, né, algumas regras. Uma delas é da necessidade do teletrabalho ser registrado em contrato de trabalho ou em aditivo de contrato de trabalho. E a CLT ela já previa que a possibilidade de mudar o trabalho presencial para o teletrabalho. Só que ela necessitava de um acordo com o empregado. Não poderia ser uma decisão só do empregador. O empregado ele precisa concordar com isso. E existem outras alterações relevantes que vocês gostariam de citar? Em relação ao controle de jornada desses empregados. Anteriormente à MP, pela CLT, falava que empregado em teletrabalho não estava sujeito a controle de jornada. Mas o judiciário não reconhecia isso. Majoritariamente, os tribunais acabavam não aplicando esse artigo da CLT, porque entendia que quando o empregador tinha condições de monitorar o tempo, né, a jornada de trabalho desse empregado, então ele deveria estar submetido a uma jornada controlada. Com a MP, houve uma mudança. Os empregados em teletrabalho passam a estar sujeito a um controle de jornada, desde que seja um empregado que trabalhe por um salário fixo, não seja um trabalho por produção ou tarefa. Ele recebe um salário mensal e aí ele vai estar sujeito a esse controle de jornada. Em relação ao uso desses equipamentos telemáticos, computador, software, aplicativos fora do horário de trabalho, o que era uma insegurança jurídica para os empregadores, a MP diz que fora desse horário não é tempo à disposição do empregador. Toda vez que fala em tempo à disposição do empregador, quer dizer que o empregado precisa estar sendo remunerado. Ele está à disposição do empregador. Então, essa MP esclarece que se esse empregado utiliza essas plataformas, esses equipamentos fora da jornada dele, ele não vai ser remunerado. Que importante isso. Então, só para a gente exemplificar, vamos imaginar que o escritório não é trabalho por produção, é salário. Se eu quiser colocar toda a minha equipe em home office, vai ter o controle de jornada. Então, acabou aquela insegurança que a gente tinha. E aí, de repente, aparecia, sei lá, 1.000 horas extras para o empregador pagar. Não funciona assim. Isso. E também, só complementando a pergunta, como controlamos essa jornada? Exatamente. Acho que... Então, tem a possibilidade de fazer por planilha no Excel, o cartão digital, o básico, né, o escrito, mas hoje já existem aplicativos, tem cartão ponto digital, tem aplicativo por reconhecimento facial pelo próprio dispositivo utilizado, pelo intranet, se o trabalhador usar isso, ele conta o tempo, né, de login e de logout. Então, hoje tem várias ferramentas para auxiliar o empregador. E é muito importante que o empregador adote esses mecanismos, porque a possibilidade disso virar uma reclamação trabalhista e esse empregado solicitar horas extras é grande.
E a gente sabe que o passivo costuma ser grande, costuma ser muito alto. E também, né, o ônus da prova, agora já falando em processo do trabalho, já que a Sibeli falou de processo do trabalho, nesses casos o ônus da prova é do empregador. Então, se você tem possibilidade, porque tem alguns casos que vão trabalhar em teletrabalho, mas não tem possibilidade de controle. Embora eu acho que hoje, com esses mecanismos todos que a gente tem, eu acho que é difícil a gente dizer que não tem como controlar. Então, o ônus da prova é do empregador. E aí, se o ônus é seu, na hora de você fazer a defesa, você vai ter que juntar esses controles. Por isso que é muito importante ter isso aí. Agora, uma outra também possibilidade é de fazer isso mediante negociação coletiva também. Estabelecer essas formas de apuração por meio de negociação coletiva. E o sindicato já tem feito isso. Também uma boa alternativa, né? Até para quem, de repente, não tem condições, de repente, de investir num aplicativo, pelo menos ter o acordo junto a fazer para validar, pra né, validar. Se tiver planilhas, como a Sibeli falou. E aí, como a gente já tem experiência de trabalho presencial com essas planilhas e eram invariáveis os horários, isso é importante também que a gente já esclareça. E se tiver esse tipo de controle, não pode ser aqueles horários fixos. Até porque eles não são considerados, né? É impossível, né? E cabe, da mesma forma que trabalhando presencial, cabe também advertências, caso não cumpra-se, né? Porque, como a gente sempre fala, é o empregador que tem que fiscalizar. E essa fiscalização externa, ela é mais complicada, né? Então, ele vai ter que ficar em cima dessa jornada de trabalho e colocar advertências tranquilamente. Sim, funciona igual. Então é isso, você falou bem, né, Gabi, de ter essa fiscalização. Então você começou a receber planilhas invariáveis, aqueles horários britânicos, você já dá uma advertência, exatamente. Aqueles que chegam no final do mês, a pessoa preenche todos de uma vez só. Então, precisa acompanhar. Não é porque ficou no controle do empregado que você fala, ele fez porque ele quis fazer, né? Isso não existe. Não existe, né? Sabemos que não existe. Isso. E dentre as novidades que vocês perguntaram, uma que é muito interessante é do empregado não precisar, inclusive, trabalhar na localidade. Se ele fizer esse acordo com o patrão dele, ele pode trabalhar. Tem os nômades digitais hoje, né? Tem países aí que estão recebendo muita gente, tá? Tem estruturas como works, né? Onde as pessoas podem trabalhar. Então, nesses casos, se a pessoa optou por morar em outro país, vai aplicar a legislação brasileira. Né? Vocês não me perguntaram, eu já estou respondendo. Vai aplicar a legislação brasileira e se ele teve despesa para ir se transferir para esse local, porque o empregador ainda pode pedir para voltar presencial, né? É uma das condições. E aí, se ele for morar em outro local e ele quiser voltar para o Brasil, aí os custos são dele, não do empregador, a não ser que eles negociem. Se for a pedido do empregador essa retomada, um dia presencial, aí essa despesa é do empregador. Não, porque é do empregado. É do empregado, exatamente. Porque ele resolveu mudar de cidade. Ele foi contratado, quando ele foi contratado, ele morava em Rio Preto. Ele foi pro teletrabalho, ele resolveu trabalhar na Inglaterra. Ele pode continuar lá. Ele pode continuar lá, mas se o empregador chamar ele para voltar ao trabalho presencial, essa despesa com o retorno para o Brasil é do empregado. É porque, pelo que eu estou entendendo, é uma condição, né? Então, o empregado trabalhar home office é uma condição... mas o empregador pode dizer assim, não está funcionando para mim e eu preciso de você no escritório. Isso é importante que a gente também esclareça, porque senão, mas existe aí uma confusão, né? Não só uma confusão, como estão colocando como, de repente, uma condição. Eu só trabalho se for home office. Eu já ouvi bastante isso. E a empresa, então, ela pode dizer, não, então você não serve para mim, não é esse o nosso combinado. O nosso combinado é trabalhar internamente. É assim que funciona. Não é porque... Vamos fazer uma pergunta um pouco mais esclarecedora. Como é que fica, para o pessoal que está nos ouvindo entender melhor,
o pessoal que migrou para o teletrabalho e agora tem que retornar, essa condição, o acordo entre empregador e empregado? A CLT fala que a decisão do empregado retomar o trabalho presencial é do empregador. Então, muita gente agora está voltando a trabalhar presencialmente, né? Porque ficou em teletrabalho em razão da pandemia, agora está retornando. E tem muitos empregados que não querem voltar, justamente porque já se adaptaram a trabalhar em casa. Mas essa decisão é do empregador. Ele precisa avisar o empregado com 15 dias de antecedência para que ele possa se programar, né? Adaptar ao retorno. E aí vai precisar fazer o aditivo contratual para que volte ao trabalho presencial. Isso. Se esse empregado se recusar a retornar, ele vai estar sujeito a uma infração disciplinar. E se ele não comparecer por 30 dias, caracteriza um abandono de emprego, que pode sujeitar uma justa causa. É bom não tentarmos falar tudo que está ao nosso alcance, porque realmente, senão, tem muito essa frase, não, mas eu não vou voltar, mas eu não quero voltar, em algumas situações. Já vi até clientes aí passando por alguns problemas, e aí agora está bem determinado a forma que isso tem que acontecer, então. Bom, meninas, e como ficam as despesas com os equipamentos e infraestrutura dos funcionários nesses casos do teletrabalho, do home office também, né? Todas essas questões de fornecimento de equipamentos necessários para que o empregado possa exercer a atividade da casa dele, as despesas que ele teve que assumir com internet, com luz, enfim, qualquer tipo de equipamento que ele teve que adquirir, cadeira, monitor, tudo isso tem que estar previsto no contrato de trabalho ou no aditivo de contrato de trabalho. De quem vai ser a responsabilidade dessas despesas? O empregado vai assumir integralmente, ou o empregador vai pagar tudo, vão rachar 50% cada um, o empregador vai fornecer uma ajuda de custo fixo mensal. Não importa como vai ser decidido, desde que esteja previsto no contrato de trabalho. E essa é uma recomendação para os empregadores, porque se isso não tiver previsto em documento algum, a chance dessa questão acabar sendo discutida numa reclamação trabalhista e o empregado na condição de subordinado, o risco é muito alto para que o empregador acabe tendo que ressarci-lo integralmente sobre todas essas despesas. Por isso a importância disso ser previamente ajustado com o empregado e previsto no contrato de trabalho. Legal. E aí vamos só complementar aí essa tua resposta. Eu vou pedir para vocês falarem o que vocês recomendam para as empresas para evitar passivos trabalhistas. Então, acho que a primeira coisa é ter o contrato escrito, estabelecendo essas condições todas. Uma outra questão muito importante para a gente levantar é a questão da saúde e segurança do trabalho. Então, se a pessoa trabalha num posto de trabalho que pode trazer algum risco, a medicina e segurança do trabalho da empresa tem que fazer essa avaliação e dar as instruções, porque o empregado, por sua vez, também está obrigado a seguir as determinações de segurança. Laudo ergonômico da estação de trabalho é importante. A gente sabe que tem gente que, inclusive, está fazendo isso remotamente, fazendo essas avaliações. Treinamento também da segurança do trabalho, e tudo isso tem que ficar documentado, tem que ter evidência que a empresa fez isso. Não adianta dizer que fez, que deu equipamento, que deu uma cadeira, tal, e que isso aí foi adequado para o posto, se ela não tiver isso documentado. Então, acho que a documentação disso tudo é muito importante. Você acrescentaria mais alguma coisa, Sibeli? Feitas essas orientações, né, como o empregador tem a obrigação legal de fornecer essas instruções ao empregado, por outro lado, a CLT diz que o empregado vai assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele recebeu essas orientações e que ele se compromete a adotá-las. Então, é uma responsabilidade dividida. O empregador ele precisa oferecer essas orientações e precisa comprovar isso.
ter isso documentado. E por outro lado, o empregado, ele se compromete a adotá-las. Em casa, né? Não vai ter como a fiscalização nesse caso. Do trabalho em si, tudo bem, mas né, de como ele está sentado, está no sofá, se ele está com o notebook lá na cama, como que o empregador não tem como fazer isso, não né? tem câmera, né? Nem poderia, Nem né? pode. Nem pode. E que importante, né, esse nosso bate-papo de hoje, porque tem aí vários detalhes que o empregador precisa ficar atento, pelo que a gente discutiu hoje, Muitos, né? Não é simplesmente pensar, nossa, vamos lá, economizei energia, economizei aluguel, economizei isso, nossa, só e não pensar, porque geralmente a gente às vezes aqui também nós somos escritório de contabilidade, mas a hora que chega aqui a coisa já aconteceu. Com vocês também. Então, o que a gente está querendo... Outra coisa também, desculpa te interromper. Imagina. Mas uma outra coisa também, agora já pensando do lado do consumidor, né, dos clientes da pessoa da empresa que está fazendo esse teletrabalho, né, que está designando empregados, é o sigilo das informações, né? Porque você vai disponibilizar. Então, a segurança da informação também é bastante importante. Isso também é importante constar no contrato de trabalho, nesse aditivo. É uma cláusula de confidencialidade e de sigilo das informações, porque esse empregado, né, no exercício do trabalho remoto, ele vai estar tendo acesso a todos os dados de clientes, de fornecedores, de terceiros. Então, ele precisa ter um cuidado com esses dados, né? E ele precisa ser orientado pelo empregador. Nossa, que legal. Mais um podcast chegando ao final, mas com vontade de ficar aqui conversando mais um tempão, tirando aqui informações de vocês, Cibele, Verônica. Agora eu não vou chamar mais de doutora, só no começo, né, para poder apresentá-las. No final aqui, queria agradecê-las por poder estar aqui com a gente, levando conhecimento. Esse podcast tem como missão levar informações para os empreendedores, para os empresários. E vocês, além de estarem aqui, são nossos clientes, né? Tão queridas. Então, tenho uma gratidão enorme por ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez. E sempre que vocês precisarem, a gente vai ter o maior prazer. Com certeza. A gente vai precisar. Bastante. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso a gente continuar a falar sobre as questões de teletrabalho, né? Lá em 2017 a gente já começou a conversar sobre isso. E qualquer novidade a gente fica à disposição, né, Verônica? Vamos voltar aqui. Com certeza, voltaremos. Muito obrigada mesmo por essa participação, pelo tempo que vocês estão disponibilizando para a gente. E, pessoal, fica mais aí um podcast para vocês, recheado de informações, como a Jana disse no comecinho. Ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto bem polêmico também? É bem novo, recente. 2017 são poucos anos aí, a gente sabe que na história trabalhista sempre as coisas acontecem de uma forma um pouco lenta, então dúvidas, pode encaminhar aqui pra gente, que a gente pede para as meninas fazerem aqui e ajudando nas respostas. Muito obrigada por vocês, pela participação, por acompanhar. Sigam nas plataformas do Instagram, do @Salomão Contabilidade. Deixe o like aqui no nosso vídeo e sigam aí nas plataformas de áudio e de vídeo. Aguardamos vocês com mais um Pode Contabilizar. Tchau. Tchau. Obrigada.